Meus amigos, eu tenho dito que a única oposição eficaz às maluquices do PT e sua base aliada é a realidade. Bem sabemos que o movimento revolucionário carrega um elemento de entropia muito forte, de tal modo que ele não se mantém muito tempo sobre as pernas por falta de condições. E essa realidade, ela alcança, digamos assim, a sua dimensão mais nefasta contra os revolucionários na política econômica e na realidade econômica. Quem tem observado o que eu escrevo habitualmente e quem está atento ao noticiário percebe que as coisas não estão bem na economia brasileira. A começar por esse estrangulamento estrutural que nós temos para escoamento de safra. O Brasil se tornou um dos maiores, talvez o segundo maior produtor mundial de alimentos, um grande exportador, talvez o maior do mundo hoje. E, no entanto, os entraves para que essa produção alcance o mercado internacional são gritantes, são trágicos e são ridículos também. Todo ano é a mesma coisa, as cenas dos caminhões que não conseguem descarregar suas cargas, os prejuízos, os incômodos, o encarecimento dos fretes, tudo acontece. Mas aqui eu quero me referir especificamente ao editorial do jornal O Estado de São Paulo, de hoje, que fez uma brilhante análise de documentos internos lá do Ministério da Fazenda, em que o ministro e sua equipe fazem louvor a si próprios, né? E o editorialista foi bastante mordaz, né? Eu vou até ler aqui as primeiras linhas para vocês atentarem. Com produção em alta, inflação em queda, finanças públicas em ordens e contas externas bem sólidas. O Brasil vai bem no mundo imaginário do Ministério da Fazenda, retratado na edição de março do boletim Economia Brasileira em Perspectiva. Nesse universo de fantasia, o único fator de perturbação é a crise internacional. Sem ela, a situação do Brasil seria ainda mais brilhante. Mas essa história feliz se desfaz quando se examinam com alguma atenção os números divulgados pelas próprias fontes oficiais. Exemplo, com um buraco de 67 bilhões, o Brasil exibiu, nos 12 meses terminados em março, o pior resultado das contas externas desde 2002. O rombo acumulado nas transações correntes com o exterior chegou a 2,93%, na prática 3% do PIB. As transações correntes englobam a balança comercial, a balança de serviços e as transferências unilaterais. No boletim da vida cor-de-rosa, os resultados são estáveis e facilmente financiáveis com investimentos estrangeiros diretos. Os fatos desmentiram essa última afirmação. Nos 12 meses terminados em março, quando aqueles investimentos somaram 63 bilhões contra um buraco de 67, foi necessário, portanto, completar com outros recursos, provavelmente mais especulativos, a cobertura do buraco. Meus amigos, eu paro por aqui e deixo a leitura para vocês, que eu estou com o link aqui ao pé de página. O que é importante é mostrar que o Brasil está vivendo, nesse momento, além das suas possibilidades. Há uma gastança e um enriquecimento artificial da população, em que se traduz pelo déficit externo. E isso, e eu também chamo a atenção para vocês para a entrevista do Gustavo Franco hoje, no jornal Estado de São Paulo também, e isso no momento em que a liquidez internacional é total, não há problema de liquidez no mundo, porque todos os países que têm moeda forte viraram emissores em larga escala nos últimos tempos. Então, há uma abundância de capital financeiro. Então, o Brasil está conseguindo tropeçar nas próprias pernas, mesmo no cenário tão favorável do mercado internacional. O que o editorial não diz, e eu digo aqui para vocês, é que esse desequilíbrio tem que ser corrigido. Mais dia, menos dia, nós vamos
ser assistentes aí de uma desvalorização do câmbio, a única maneira de fechar um pouco o buraco. E junto com isso tem que vir ajustes na taxa de salários. É preciso administrar uma redução nos salários reais. É inevitável, sob pena do Brasil sucatear de vez o que lhe restou de indústria. Nós estamos vivendo aí os momentos mais dramáticos da indústria brasileira desde que ela foi fundada, na virada do século XIX e do século XX. A desindustrialização em larga escala. Hoje mesmo, os jornais deram conta de que uma parte importante da nossa indústria está se transferindo para o Paraguai. Por causa de quê? Basicamente por causa dos salários, que lá são mais baixos, e por causa dos custos de energia e de infraestrutura, que lá também são menores. Então nós temos uma situação difícil. E, vale lembrar, bem longe ainda da eleição. A gente bem sabe que as eleições funcionam como marcos de milha, né? Então ninguém faz grandes mudanças antes das eleições para não se prejudicar. O problema é que essa situação ficou num grau de agudeza que não se sabe se haverá tempo para esperar até fecharem as urnas para que as maldades econômicas sejam praticadas. Em última análise, eu estou dizendo para vocês que vai se tornar imperativo, quanto mais o tempo passar, uma desvalorização cambial significativa, um arrojo no salário real e uma redução na demanda agregada interna. Tem que parar com a absorção que tem hoje. Então a gente está vivendo um momento em que a alegria inflacionária chegou ao fim. A alegria de viver além das posses chegou ao fim. Porque o princípio de realidade se impôs. A lei da escassez se impôs. E a lei da escassez, em termos, vamos dizer assim, coletivos, ela se coloca basicamente como uma incapacidade de financiar o déficit de balanço de pagamentos. Não vai ser divertido observar, não, do ponto de vista da população, mas do ponto de vista dos governantes, sim. Essa gente inventou teorias econômicas falsificadas que não explicam a realidade. Basicamente, são teorias justificadoras da irresponsabilidade fiscal. Mas isso acabou. Agora, os verdadeiros economistas terão que ser os administradores aí do rescaldo. Sobrou desse incêndio todo aí. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu digo para vocês, isso vai acontecer.